Olá, eu sou Carolina Roper. E eu sou Amanda Vilaverde. E tá começando mais um episódio do Apenas Uma Taça, o podcast onde a gente mostra, através de pessoas reais, que é possível sim viver da sua arte. Mas antes da gente começar o episódio, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, segue a gente lá no Instagram, que pra gente poder ficar mais pertinho e conseguir conversar. E agora, roda a vinheta. E a nossa convidada de hoje tem 36 aninhos, é do melhor signo que tem, tá? O signo de Virgem, melhor signo. Atriz, brincante, contadora de história, arte educadora e especialista em arte-terapia. 1 milhão de coisas, né? Seja muito bem-vinda, Alessandra Prandi. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, tô muito feliz, tô com dorzinha de barriga até. É? Uhum. Tá nervosa? Um pouco. Não, mas vai dar tudo Fica certo, bom. vai dar tudo... eu acho que vai ficar tudo bem, aquelas. Que quer ajudar e Mara. atrapalha. Geralmente dá tudo certo. Num gerar um panorama, né? É. Muito bom, tô muito feliz de estar aqui com você. Ai, Ale, obrigada pela sua presença. É uma honra ter você aqui com a gente, pra você contar um pouco da sua história e de todas as coisas maravilhosas que você faz. Mas, pra começar a brincadeira, eu já vou lançar a braba. Quem é Alessandra Prandi? Caramba, né? Tava aqui pensando, né, nisso, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Uhum. Quem é? E é, como a gente sempre diz, né? Acho que na atualidade a gente tenta não se ligar só ao que a gente faz no trabalho, né? Sim. Mas, no meu caso, é impossível desligar uma coisa da outra. A Alessandra Prandi é uma pessoa que procura viver e fazer as coisas sempre baseadas no amor, assim. É artista, né? em qualquer âmbito da vida, tipo, tá sempre fazendo arte, artista, arteira. Eu sou uma pessoa muito curiosa e que gosta muito de aprender, assim. Eu gosto muito de sempre, assim, de me colocar com esse olhar, né, de aprendiz para as coisas, para as novidades, para as coisas novas. Acho que é isso, mais de um tantão de coisas que a gente é, né, mas resumindo, né, fazendo um resuminho, assim, acho que é isso. Sempre fiel ao caminho do amor, assim, em qualquer lugar, né, em qualquer área da minha vida. Sim. E como é que foi, assim, você se entende como artista, assim, desde criança? E de todas essas coisas que você faz hoje, o que veio primeiro? E veio na infância? Como que foi, assim, esse processo? Sim, não me lembro de um momento em que eu não tivesse envolvida, né, com arte. Na verdade, hoje em dia, sendo arte educadora, eu penso que todo mundo nasce fazendo arte, né? Tipo, um bebê balança, dança, né? Esses movimentos das linguagens, da dança, da música, né? Da expressão corporal, do desenho, tá sempre muito ligado a gente quando a gente é criança. E eu acho que no meu caso, isso era muito mais sobressaía muito mais. Então tem foto da família eu dançando, né? Logo com 3 aninhos eu fui colocada no balé, porque eu fui perguntar pra minha mãe como é que faz para aprender a dançar balé. Ela tem que fazer um curso, né? Mas você é muito pequenininha ainda, e botou no baby class antes do tempo. Então, assim, sempre ligada, sempre meio palhaçona na família, né? Nos aniversários. Então, eu acho que isso sempre esteve junto comigo, assim, de mão dada fortemente. Firme, né? Desde sempre. Firme, desde sempre. E nunca deixou de estar. Então, fui crescendo e isso veio junto comigo, né? Então, a primeira arte que você teve contato foi a dança? É. Assim, digo... Acho que sim. Especificamente, né? Acho que foi a dança. É isso. Estava sempre dançando e cantando em casa. E aí, bora fazer, então, o balé que você queria aprender a dançar. Minha mãe me botou e aí acho que sim. Mas me lembro nitidamente, com o cheiro, assim, da primeira apresentação de balé que a gente fez. Toda a academia faz, né, no final do ano. E me lembro do teatro, assim. Dessa sensação de estar no teatro, da coxia. E no caso, porque era balé, muitas bailarinas, muito brilho. O chão todo cheio de purpurina e de lantejoula.
E aí eu lembro daquele cheiro, daqueles brilhos que eu abaixava Cheiro para de laque, pegar. né? De laque. Bem E vendo a característico. professora, né, Uhum. dançando, né, de um jeito que era diferente de quando ela estava ensinando. Então, também me lembro desse arrebatamento, assim, pelo espaço, né, mágico Sim. do teatro. E- Muito pequenininha. E você acha que quando você estava nesse espaço do teatro, foi isso aí que de repente te despertou para ser atriz e não bailarina? Ou você é bailarina também, hoje? Não sou, nunca fui. Frustradíssima. Na verdade, o balé sempre esteve assim, porque sempre foi algo que me chamou a atenção, né? Assim como o circo, mas o circo esteve mais presente em vários momentos da minha vida do que o balé. A dança como um todo, até pra gente que é atriz, né, ator, sempre tá presente, mas o balé mesmo, Uhum. não esteve. Não fui, não sou bailarina. Acredito que isso tenha feito diferença para depois eu falar, peraí, é o teatro, né? Sim. É esse ambiente. Mas eu acho que várias outras coisas que eu me lembro, porque dessa fase. Agora minha memória tá péssima, mas dessa fase pequena eu tenho muitas recordações, muitas lembranças, assim, de ter tido esse contato forte, né? De ter assistido o primeiro espetáculo, de ter assistido o primeiro espetáculo com a escola e também sentir esse negócio. Caramba, né? É tudo muito mágico dentro do teatro, né? Quando Sim. apaga a luz e acende a luz do palco. É uma coisa, né, indescritível. E eu acho que vários movimentos de pequena foram me levando a esse caminho. E quando você decidiu, de fato, ir pro teatro, com quantos anos, mais ou menos? Depois da junção desses pouquinhos, assim. Esses fragmentos, né? Pode chutar, sim, ninguém vai saber mesmo. Você pode falar, sei lá, 19, aquelas. Não, eu acho que na escola. Na escola mesmo. Escola, porque comecei a fazer um curso de teatro. Já tinha feito um fora da escola, com 11 ou 12 anos, de um charlatão que passou pela minha cidade. Meu Deus. E lotava teatros para assisti-lo, assim. E minha mãe me perguntou, eu falei que eu queria, e ela me matriculou nesse curso. Mas dentro da escola eu comecei a trabalhar com teatro ativamente, assim. Tanto é que nessa mesma época a gente começou a participar de festivais estudantis. E a partir disso eu já me profissionalizei. Então, é isso. A vida sempre esteve direcionada para esse local, assim, desse lugar, né? Eu nunca não fiz. Então, eu acho que foi talvez minha 8ª série, assim, uns 14 anos. Bem novinha. Nossa, muito. 13, 14 anos. Novinha. E aí, até sair da escola, a gente, na verdade, formou um grupo escolar, que a gente participava de festivais, que continuou trabalhando com teatro depois, se profissionalizou junto e continuou durante um tempinho juntos. Então, é isso, foi engatando uma coisa na outra. Na sua cidade. Na minha cidade. Você é de onde? Na verdade, eu sou nascida em São Bernardo, mas sou criada em Sorocaba, que é interior de São Paulo. A família toda da minha mãe praticamente mora lá. Então, foi lá que isso aconteceu. E aí você saiu, então você começou o teatro na escola, ali 8ª série, formou um grupo com o pessoal, ia pros festivais e tudo mais. E quando você saiu da escola, você já entrou direto numa faculdade de teatro? Ou você pensou em fazer outra coisa? Porque eu lembro que, assim, na época por exemplo, o ensino médio, você tem que ter uma, né, uma faculdade, uma as pessoas já te profissão. cobram, né? E eu botei na minha cabeça que eu ia fazer biologia. Gente, no menor sentido. Biologia marinha. Biologia marinha, não sei nada. Me pergunta Arraso. 3 animais que vivem dentro do mar, eu não vou saber. Fala peixe um pouco maior e baiacu. Não sei mais nada. Mas eu precisava de um negócio, mas acabou que eu, enfim, nem fiz. Porque é isso, né? A gente tem que ter uma profissão. Você tentou outra coisa ou não? Ó, teatro. Não tentei. Devia ter tentado, né, gente? Não, gente. Não, eu não tentei, não pensei. Eu via esse movimento do vestibular de algumas pessoas da minha sala. Eu sou cria de escola pública, então eu todos os anos, né, de escolares vivi dentro da escola pública, basicamente dentro da mesma escola na cidade. E via algumas pessoas mais interessadas, né, nesse movimento de vestibular, de cursinho. Não era a sala inteira, porque também talvez não seja mesmo essa realidade, né, do ensino público. Sim. Mas eu já estava muito envolvida com teatro. Então, nem passava pela minha cabeça sair dali e fazer uma faculdade. Não era algo que eu pensava, porque eu realmente
tava gostando daquilo que eu tava vivendo. E aí comecei a ficar popular, assim, na escola, né? Famosa. Famosa, tipo, trazer prêmios, né? Televisões pra escola. E aí eu me achava, falava, sério? gente, é assim que o negócio que a Sentiu o gostinho da carro agenda. fama, né? muito Gostaste. muito famosa. Não, mas eu gostava daquele movimento de meio que ir na contramão, né? Do que Uhum. eu gosto ainda de ser a diferentona em alguns sentidos, Sim. né? Não da forma pejorativa, mas... E aí eu acho que eu já estava muito envolvida nisso. Não pensei em outras coisas. Não tinha um... E a faculdade também surge na minha vida de uma forma bem inesperada, porque a gente participou de um festival estudantil na minha cidade. E aí tem esse esquema de festival que você apresenta, todo mundo se apresenta, depois do seu espetáculo, os jurados vão falar sobre o que acharam, né? Eles pegam pessoas da área, né? Dramaturgos, diretores, que vão falar sobre aquele espetáculo. E uma delas, que era a Marli Bonomi, fez um comentário. Ela era, além de diretora, né? Ela também era coordenadora de um curso de artes cênicas na cidade de Bauru. Uhum. E ela falou, ai, muito legal, gostei muito. Vocês já pensaram em fazer uma faculdade de artes cênicas? Vendeu o peixe dela, falou que a faculdade estava com matrículas abertas. Aham. E foi uma coisa assim, meio que não Surgiu. parei pra pensar. Aham. Surgiu. Ah, beleza. Depois pensei nisso, falei, vou lá fazer o vestibular. Numa cidade que era, não sei exatamente, talvez quase 300 e poucos quilômetros da minha. Era mais pro interior, né? Bem longe. Fui, fiz o vestibular. Era uma faculdade particular, né? Então, normalmente a gente passa. E aí já enganchei, tipo, saí da escola e já fui pra faculdade, né? Pra Entendi. universidade, fazer artes cênicas. Você falou da sua mãe, né? Que ela te levou pro balé e tal. A sua família, de uma maneira geral, sempre te apoiou, né, nessa sua caminhada? Ou em algum momento eles falaram assim, minha linda, vamos fazer uma outra coisa? de Vamos fazer uma repente? biologia marinha? Ih, Fala aí, 3 animais que vivem no fundo do mar. Peixe grande, baiacu. Ó, ó lá. É isso. Se fosse um vestibular agora, você já tava 10. Passou. Tempo de bolsa. Ai, não, de uma maneira geral, não. Né? Minha mãe sempre foi essa pessoa que estava do lado e sempre foi super acompanhando ali mesmo a nossa decisão, porque eu e meu irmão somos artistas, né? Meu irmão também é músico. Então, foi aí 2 coisas para administrar. Ele ali, é mais né? velho ou é mais novo? Mais novo. 4 anos mais novo. Entendi. É porque, às vezes, por ser mais velha dela, eu imaginei, né? Veio a outra, Já sabe. já sei. Mas foi, então, de repente, um movimento contrário. Com ele, ela, tipo, é isso. Já- É isso. É Já- sobre uma já isso. foi. Os já dois são É. artistas mesmo, é o que É. temos pra essa encarnação. A minha mãe sempre foi essa pessoa que apoiou em qualquer instância os nossos desejos, inclusive esse. Ai, que legal. Só acho, né? Porque o restante, meu pai, as tias, era sempre um peso muito grande de gente, você tem que fazer alguma outra coisa. Não dá para fazer só isso, né? Sim. Então, se vive só de sonhos, né? Como é que você vai comer? Porque também tem esse pensamento muito restrito de que ser atriz, né? De que fazer arte, de que você só tem um caminho a seguir. No nosso caso, ser artista, ser atriz é televisão. É muito pequena, porque são para poucas pessoas. É para poucas pessoas, Sim. né? Mas não é só esse caminho, né? São muitas coisas. Sim. E você acha que esse pensamento da sua família estava ligado muito ao fato de vocês morarem numa cidade que não era a capital de São Paulo? De repente, se não era uma coisa assim regional, não? Não, eu acho que não. É isso, minha família meio que se divide, né? Quando meu pai se separa da minha mãe, então meu pai, a família do meu pai, minha avó, né? Minha tia, por parte de pai, estão no ABC Paulista ali, que é a região metropolitana. E aí tem essa parte de Sorocaba, do interior. Eu acho que tem de Sorocaba esse lugar provinciano, assim, de um pensamento, né? Vai fazer o quê, né? A arte é o quê? Como é que você paga suas contas? Mas eu acho que isso, mesmo das pessoas que estão na capital, quando isso acontece dentro da família, eu acho que é um processo. Se as pessoas não são muito de cabeça aberta, ela vai perguntar, falar, mas o que você vai fazer? O que é isso, né? Porque eu acho que
nosso país, culturalmente falando, é um país que ainda não entende mesmo, né? Qual é a necessidade da cultura, da arte. Sim, Isso sim. não é necessário, Sim. né? Vai fazer qualquer outra coisa que eu consigo realizar que é de extrema necessidade. Aí as pessoas falam, vai ser médico, né? Vai Sim. ser veterinário, né? Uhum. Advogado, que são coisas que acho que são mais concretas, mais palpáveis, de que tem ali está a serviço, né? De uma comunidade. E aí fazer esse movimento de falar para as pessoas, né? Durante um tempo eu tentava fazê-las entenderem, depois eu meio que desisti. E tentar me entender também nesse lugar, né, de artista. O que eu posso fazer com essa arte, né? Inicialmente era só o teatro. Eu vou viver só disso? Consigo, né? Como que é? E aí outras coisas vão surgindo nesse meio. E também acho que as pessoas não são obrigadas, né, a saber. Isso que eu ia falar. Eu acho que quem não é artista, assim, não entende o leque de opções que você tem. A gente fala assim, quero ser atriz. A pessoa já associa a novela. Como é que você vai chegar na TV? As pessoas não entendem quanta coisa você pode ser, até com a dança também. Sim. Então, assim, quero ser bailarina. Tá, mas aí você vai conseguir passar pra dançar numa companhia fora? Não, eu posso dar aula, eu posso ser coreógrafa, eu posso ir pra uma companhia de dança contemporânea, eu posso... As pessoas não enxergam esse leque de opções, assim, eu acho. Fora Como um pouco qualquer disso. profissão, né? Sim, São muitas coisas. E fora que quando essa atriz e esse ator não está na novela, as pessoas não enxergam aquela pessoa como artista. Falam, não, você não é artista, você não é ator, você não é atriz. E não é assim, gente. A novela é só uma das possibilidades. Exatamente. Né? E não é a única. Mas, enfim, as Sim, pessoas... E agora a pergunta que não cala. Agora que deu certo, as pessoas continuam não te apoiando? Falar, sempre soube que a minha sobrinha é uma artista incrível. Eu acho que é muito também dessa posição. Eu acho que do tempo que eu estou fazendo isso, né? Que as pessoas viram que não era como elas imaginavam, né? Porque acho que no início desistiram, falaram assim, não tem jeito, ela vai mesmo. Lá, tá fazendo, vai falando. Não adianta ficar falando. E aí, depois de um tempo de falar, mas peraí. Até que ela tá trabalhando, né? Tá fazendo as coisas dela. Estudou, se formou, né? Não sabe direito no quê, mas... Sim. Né? Mas... E aí, eu acho que com o passar do tempo, eles vão entendendo que é isso. Eu estou na vida e estou trabalhando como qualquer outra pessoa da minha família. Sim. Né? Agora, esse dar certo também eu sempre fico pensando, porque o que é, né, dar certo, assim. Talvez na visão deles fosse isso mesmo que você falou, né? Fosse ver uma novela comigo lá. Enquanto isso não acontece, e eu posso ter 60 anos, eu posso não ter dado. Mas a questão não é essa. Eu acho que agora a questão é como eu me coloco dentro da minha profissão e da minha família em relação a isso, né? É isso, gente. Né? Eu não sei o que vocês imaginaram e esperaram de mim, mas é isso, eu estou vivendo e estou trabalhando com o que eu sempre me propus a trabalhar. E se em algum momento também eu achar que mudo, eu mudo. Igual qualquer outra pessoa. Ai, gente, agora eu tô assustada que eu fiz uma pergunta cabulosa pra Alessandra. Imagina Natal. As famílias. você falou mal da gente. No podcast. No podcast. Ai, meu verdade. Deus do céu. Dá pra refazer? Vamos refazer? Não, vamos ter que cortar, né? Não, mas é isso também. Não deve ser novidade pra eles, né? Que eles fizeram isso. Não é possível que eles Isso esqueceram que acontece eles em todas não, as famílias, gente. Fiquem tranquilos. Todas as famílias. Todas. Sempre tem pelo menos um, entendeu? É normal. É isso, é normal. Tá tudo bem. E aí tem as outras pessoas também, né? Que super estão ali e falam assim, que legal, né? Você tá seguindo, mas ao mesmo tempo tem um pezinho ali, vamos ver o que vai acontecer. Sim, sim. E agora é isso, tem esse movimento de pessoas que talvez não entendessem, não apoiavam antes, mas que agora falam assim, que legal, isso que você tá fazendo é muito legal, que bonito, né? E compartilha, Sim, né? sim, Então, sim. Sim, família da Alessandra não é nada pessoal. Nada. Juro pra vocês. Eu só perguntei, porque eu passo por isso na minha família. claro. Então eu queria saber se eu não estou só, né? Não está. E eu acho tudo que ninguém está só. Nem nesse lugar e nem em nenhum, porque é isso. É quando a gente está conversando e partilhando essas ideias que a gente vê que é tudo muito parecido. Sim. Né? Tem uma coisa ou outra que difere da minha família e da sua, mas tem coisa que é muito Gerações, igual. né? São questões de gerações também, né? Pois é. E deixa eu te perguntar. Então, a gente
você começou lá com a dança, entrou no teatro. Em que momento ali que você virou, assim, contadora de história, enfim, arte educadora? Quando que isso entrou, assim, na sua vida? Foi na época da faculdade? Como que foi? Eu acho que a arte educação, sim, né? Porque eu fui fazer uma faculdade de artes cênicas que era licenciatura. Então, já tinha essa pegada da educação. Mas sempre foi uma coisa que no início eu resistia muito, né? Não quero fazer isso, não Mentira. quero ser professora, não quero. Sério? Aham. Passada. Porque eu acho que, na minha cabeça, um lado negava outro, né? Se eu falasse, beleza, quero dar aula, quero ser professora, né? Trabalhar com isso, automaticamente eu estava negando a artista que eu queria ser. Uhum. Então, até eu entender que eu posso ser tudo isso, né? Eu posso fazer tudo junto, né? Foi um processo, assim, um tempo. Então, eu acho que... O que eu tava falando? Como que é a parte Maravilhosa. de contação de história, Eu arte tentei educação? buscar. Eu amo. Como que verdade. entrou na sua vida? Contação de história, arte educação. Isso. A pessoa se perde nela mesma. E a contação de história é uma coisa mais recente, na verdade. Sei lá, de 5, 6 anos para cá. Sempre esteve, porque a gente fazendo teatro, A gente tá nada contando mais. história, isso aí. São formatos diferentes, né? Não é de uma forma narrativa, né? A gente tá contando com diálogo, tá vivenciando aquela cena, aquele espetáculo, é contar história. E aí eu tenho amigos da Cia Chafariz, lá de Botucatu, que a gente já começava a fazer esse movimento da contação de história, mas mais entremeado, assim, com o teatro, né? Com cenas e narração, cena e narração. Mas fazer um curso mesmo, né? E falar assim, a contação de história pode passar por outro lugar também que o teatro não passa. E acho que para mim me pega nesse sentido, assim. Não sei se eu conseguiria ser muito clara com vocês em relação a isso, mas a contação de história é algo muito ancestral, né? É algo que antigamente, né, as crianças sentavam, né, para ouvir, né, um mestre, né, um griot falar, contar histórias, né, e tinha uma importância gigantesca, né, isso, e tem ainda em muitas culturas muito mais do que algumas outras, mas eu acho que me entender e falar sou contadora de histórias é uma coisa mais recente mesmo, de uns 5, 6 anos para cá. Sabe uma lembrança que eu tenho quando era criança? Deve ser mais ou menos isso, né? Eu assisti aquele programa Rá-Tim-Bum. Uhum, O programa, não Castelo. Aí tinha uma atriz que ela fazia contação de história com Objetos. objeto. Gente, aquilo ali, pra mim, acho que era o quadro que eu mais gostava. Eu ficava Eu impressionada também. como ela pegava uma caixinha de fósforo, e aquela caixinha de fósforo virava... Eu via outra coisa. Eu via, sei lá, um armário. Eu via... Nossa, aquilo pra mim era muito, muito mágico. E o dinamismo, assim, pra Sim. contar, aquilo me prendia muito, cara. Muito. E eu acho que tem esse lado, assim, de diferença do teatro. Óbvio que dentro do teatro a gente também pode fazer isso, né? De diversas formas. Mas, assim, eu não necessariamente preciso estar com o figurino de jacaré, né? Eu não preciso fazer uma voz de jacaré. Eu posso contar tudo isso e, junto com você, né? Contar de uma forma que te traga comigo a ponto de estou ouvindo e visualizo e imagino, né? Eu acho que isso tem um poder, até me arrepio em falar, muito grande, assim, né? Sim. Mas também acho que esse lado atriz tá super dentro da contação de história. Isso me ajuda muito, né? As técnicas que eu aprendi lá, eu trago agora, né? E também tá muito dentro da minha educação, porque ouvia o vô contar história, né? Meu vô era o maior contador de história. Minha mãe também sempre foi alguém que fez esse movimento, né? Mas que também são pontinhos que a gente vai ligando depois, né? Porque parece que é algo muito novo, e depois você fala, mas quando eu era menor, eu tinha contato com isso. Eu também. Era um quadro que eu adorava, do Rá-Tim-Bum, de vê-la fazendo aquilo, né? Sim. Sei lá, era um pintinho, era uma pinça. Um pregador, né? Uma Pois coisa é. E isso é muito poderoso, porque se não fosse, nós não estaríamos falando sobre isso agora, né? Na idade que a gente tem. É verdade. Eu acho que na minha visão, a contação de história
é uma coisa que, tipo assim, é possível, sabe? É possível você contar uma história, é possível você fazer uma peça sem você estar num teatro, sem você ter muito figurino, sem você ter muita estrutura. Cenário. E às vezes as peças... Às vezes não, né? As peças de teatro, elas às vezes elas têm um limite, né? A gente às vezes engaveta projetos por falta dessa estrutura Sem dúvida. de financeiro, né? E a contação de história, acho que é isso que você quis dizer, né? Que a contação de história, ela te traz uma coisa diferente do teatro em relação a isso, né? Sim, e acho que porque o contato mesmo, também com quem tá ali, né, junto, compartilhando desse momento, é outro. Sim. É mais próximo, mais chegado, né? Uhum. Porque é isso, a gente normalmente, é o que você falou, eu vou contar a história normalmente num lugar menor, mais intimista, normalmente para menos pessoas do que uma sala de teatro, né? Uhum. Então, eu acho que se torna uma coisa mais tete a tete, assim, a gente tá mais junto mesmo, né? Compartilhando de um momento juntos mesmo, né? De presença, de encontro. Né? Eu consigo sentir mais isso do que no teatro. E aí, sem dúvida, o que você falou entra também muito em consideração quando eu penso, né? É o que viabiliza eu fazer muito mais da contação do que do teatro, né? Sim, sim. É uma coisa menor que eu consigo levar para muito mais lugares. Né? Então, assim, de pouquinho em pouquinho, chego em muito mais pessoas. Né? Então, fica mais possível de fazer, né? Do que ficar esperando acontecer uma superprodução e que eu, né? Sim. Então, sem dúvida, isso também é levado em consideração, assim, no fim das contas. Sim. E na contação você trabalha mais com criança? Ou vocês fazem para adulto, idosos? Hoje eu tenho um projeto com o meu companheiro, né, da CIA 2 para lá, 2 para cá. A gente sempre fala que é para todo mundo, para quem quiser ouvir. Mas não tem como negar que tem um foco ali nas crianças. Público-alvo, né? Tem, né? Não adianta. Mas a gente também faz esse movimento de contação para adulto, né? Mas a gente tem ali, ó, tá um puxadinho pro lado das crianças. Pro lado das assim. crianças, Sim. né? E vocês apresentam geralmente os seus trabalhos aonde? Assim, a escola? Sei lá, em algum tipo de teatro? Como Nesse funciona? projeto em específico, nessa companhia, acho que desde o início, nossa vontade é de levar para lugares que não sejam lugares, talvez, não sei se apropriados, não, lugares mais alternativos, né? Então, assim, a gente leva para escola, a gente leva para praças, a gente leva para parques, a gente leva para... Às vezes chamam a gente em ONGs, né? Em institutos, a gente quer estar onde as pessoas querem que a gente esteja, assim, né? Então, assim, a gente não quer depender de ser uma sala fechada de teatro, né? Onde a gente possa... Aliás, a gente precisou contar num teatro esses dias, porque não é exatamente o lugar que a gente escolhe estar. E a gente pensou, como é que a gente vai desfazer isso, né? Porque é isso, o teatro tem o palco e depois de uma distância, plateia. A gente vai fazer algo ali que não necessariamente vai combinar com tudo que a gente pensou para aquele projeto. Então, bora botar as pessoas sentadas no palco com a gente. Sensacional. Aí a gente arrumou e aí tava todo mundo perto, né? Pertinho pra gente poder contar. E depois, normalmente, a gente brinca, né? Faz um brinquedo. Então, tava todo mundo pertinho pra gente desfazer mesmo esses espaços, né? Que já tem ali, eles já impõem, né? Que tem que ser daquele jeito. Então, não, vamos mexer nisso também. Deve ser muito legal, né? Deve ser muito interessante o pessoal entrar, crente que vai sentar na cadeira e de repente vai sentar no palco. E tem um medinho, porque fala assim, não, vou sentar mais perto se eles chamam, né? Porque tem um medo. Eu tô mais perto, como é que eu vou falar que não? Isso, vou ficar aqui atrás, né? Que escondidinho. Qualquer coisa, eu me escondo aqui atrás desse colega, né? É isso mesmo. Tem isso. Ale, fala um pouquinho do Instituto, é isso mesmo? Isso, Instituto TEAR. O que ele é, explica para as pessoas que estão em casa, que nunca ouviram falar, o que ele é, o que você faz lá, qual é a função dele, artística. O Instituto de Arte TEAR é uma casa de artes que existe na Tijuca há mais de 40 anos, né? É minha casa de arte do coração, onde eu me encontro e encontro, acho que a arte em diversas outras formas quando eu chego no teatro, assim.
Ele, como eu disse, é uma escola de arte que dá curso para crianças e jovens de 5 a 17 anos. Nossa, bem abrangente. Bastante. E também curso de formação para professores e curiosos na área, né? É um lugar de nutrição artística mesmo, de formação, inclusive para quem está lá o tempo inteiro. Eu acho que o TEAR na minha vida me dá uma abertura para o que é arte muito grande, né? Me faz refletir como arte educadora, porque eu sou educadora de lá, o que é arte, né? A importância da arte, né? Não é só o entretenimento, né? É muito mais do que isso. E aí, no caso do TEAR, trabalhando com as linguagens integradas. Então, eu sou atriz e sou formada em artes cênicas, né? Mas eu trabalho com contação de história, com música, com dança, com artes visuais. Então, eu consigo fazer uma mistura disso tudo para que meu trabalho se engrandeça, né? E aí, no caso dos cursos, eu acho que a arte sempre é como um gancho grande para o desenvolvimento humano. É isso, né? Todos nós, como eu disse, né? Somos criativos, né? Nós somos criativos, somos seres de criação. Em algum momento a gente deixa de dar importância para isso, mas ainda assim a gente está fazendo, mesmo que não perceba, né? Sim. E o TEAR vem, acho que, abrir o olhar para a gente que tudo é arte, né? Se a gente pensar, né? Quem foi que pensou nessa taça? Sim. Né? Tem diversos tipos de copo, mas, tipo, em cada desenho, né, que foi pensado para isso, né, a arte tá em tudo na nossa vida, né? Sim. E às vezes a gente realmente não percebe, né? Não percebe. Eu acho que a gente percebeu mais no período da pandemia, porque meio que arte era tudo que a gente tinha. A gente não podia sair de casa. Então, eu acho que até as pessoas que achavam que a arte não era nada demais, mas estavam em casa e só tinha, sei lá, TV para assistir filme, série, e aí começa a dar alguma importância, assim, né? Tipo, eu acho que foi o momento que as pessoas começaram a olhar um pouco, nem todos, né? Mas a olhar e perceber que sim, que todo mundo precisa de arte. Sim. Sabe? Isso, né? Quando na sua vida você passa sem ouvir uma música, né? Não tem, né? Não dá para escapar. A arte está por aí, por todo canto, né? Em todos os lugares, né? Sim. E acho que isso é uma coisa que... Essa é uma reflexão que o TEAR me traz também muito forte, né? Então, é um instituto, né? Que sobrevive ali, tipo, sempre resistindo mesmo para estar esses 40 e poucos anos vivo, né? Então, procurem também nas redes, porque tem muita coisa legal, muitos colóquios, né, com pessoas maravilhosas, né? E é um lugar onde eu me encontro com a contação de história, né? E a gente volta lá com a contação de história, com o brincar, né? Que para mim faz parte tudo do mesmo lugar, assim. Sim. E os cursos lá são pagos, gratuitos? Tem preço cursos social? gratuitos, né? Tem o projeto social Ciranda Brasileira, que é gratuito para crianças de 5 a 17 anos, né? Legal. São 3 turmas diferentes. Tem cursos também que são pagos. Toda troca de estação também acontece o Serão da Grande Lua, que é um sarau bem bonito, né? Que tem um quintalzão, né? O TEAR, e aí a gente se reúne naquele quintal para compartilhar mesmo dessa mudança, né? De momento, né? De período. Que legal. Que legal. E tem bastante força. Normalmente, o TEAR também sempre, anualmente, faz uma festa na rua, como um presente para o Rio de Janeiro. Então, movimenta uma festa bem grande. A última foi no Museu da República, aqui pertinho. E aí, a gente fez um cortejo pelo aterro. Então, vai sempre escolhido um lugar, né? Durante o ano. E aí, ele oferta esse presente para o Rio. Mas legal. é um espaço que tem cursos em diversos segmentos da arte. E é bem bonito. Que legal. Fico imaginando, deve ser lindo mesmo, né? E vocês são super bem-vindas para ir lá conhecer. Tem um quintalzão vamos. com árvore, uma delícia. Falou do sarau, eu já fiquei com vontade No de ir. sarau, pois é, olha aí. Eu adoro. Agora, no final do ano, logo tem outro. Vai ter. Ó. Aí eles divulgam as datas na rede social? É Sempre. aberto ao público? É aberto ao público, Ai, é bom, sempre já pelas fica a redes dica. sociais, Instagram.
Instituto de Arte Teária, e conseguem encontrar tudo que rola por lá Perfeito. pelas redes. Ai, amei. E você, além de tudo isso, você também é dançarina, né? E você dançou em Estocolmo, né? Na Suécia. Muito chique, gente. Conta... Galera, um vinhozinho. Pausa pra preencher o copo, Ai, por que não? bom. Gente, isso aqui é muito chique, né? Não é? Olha só. Gente, depois Muito eu obrigada. muito, gente. Meu cropped. Será que. Não, né? Uns... Não, Tudo é artístico, gente. Tudo Licença é arte. poética. Isso aqui é muita arte. Tudo é arte. Você dançou em Estocolmo, na Suécia. Eu quero saber um pouquinho mais de como foi essa experiência e se você já conheceu outros países, assim, com a sua arte, se você já conheceu outros lugares, assim, até onde a arte acabou te levando, assim. Tá, então vamos lá, ó. Eu fui como atriz, Uhum. né? Tinha um número de dança nisso tudo, que a gente dançava, os atores. Éramos 8 atores. Uhum. Mas eu fui trabalhar num parque de diversões. Nossa, que aleatório. Querem saber? Uhum. Aleatório? Uhum. O lugar que eu fui trabalhar era Casa Fantasma. Mentira. Sério? Mentira. Sério, sabe Casa Fantasma? Que Aham. tem pessoas, né? Não é Que vai dando não é- susto. Caracterizado, né? Caracterizado. Deve ser muito legal isso. E aí eu fiquei na Suécia durante 5 meses, que era o período, né, temporada de verão Uhum. deles. De abril a setembro, mais ou menos. E aí a gente trabalhava semanalmente, quase todos os dias, nessa Casa Fantasma. E aí toda a abertura de Casa Fantasma tinha um número de dança lá fora, com os 8 atores. Depois a gente entrava, se recolhia pra casa e aí E aí tu botava o figurino de assustar. já tava. Ah, A gente tá. dançava monstro, Que legal, bem. E já seguia pro bem Michael programa. Jackson, bem Segui- thriller, né? bem thriller. Aham. E pra se comunicar lá, você falava inglês ou não precisava que era só bu e aí não... É. Como é que funciona? Grito. Comunicando com o Bu é ótimo. É. Eu arranhava o inglês, né? Aham. Mas nem todo mundo que tava junto falava inglês. Acho Tinha muita também, gente que acho que não. também pra monstro, né? É Acho que monstro não tem uma linguagem. Mas a gente não era monstro o tempo inteiro, tá? tem isso, né? Não, A mas gente queria botar uma Bem tranquila no quarto do Hotel Samara. Aqui. É. Faz tudo de monstro. É. Passeando no museu. Eu tô imaginando a Alessandra de monstro, porque a Alessandra é toda fofa, Toda princesinha. toda pequenininha. Como que É. era isso? As pessoas, você chegava pra assustar e a pessoa falava, ih, Ai, lá, Fofa. pequenininha. Ai, que dó. Literalmente a Bu, né? Do monstro desse cara, né? Ai, Não, a primeira coisa era que eu sou uma pessoa que sou artista, eu sei como funciona e eu sei como é feito, mas eu tenho medo. Tanto que que legal, monstro, eu espírito, tenho, essas coisas. não gosto de filme, nada disso, porque eu sou impressionada. Então, Aham. eu trabalhar isso na minha cabeça, como é que eu vou trabalhar numa casa fantasma que eu não vou quando eu tô em parque de Não é o diversão? tipo de coisa que você frequenta. Não é o brinquedo que eu vou. Gente. Que eu tenho medo, não gosto. E aí? Foi isso aqui, né? Depois me deu muitos anos de terapia. Eu ia te perguntar isso. Mas não, foi Era um dia de trabalho ou terapia, né? foi muito trabalhando ali mesmo. No início, eu tinha muito medo, né, de estar lá, porque era uma casa viva, assim. Não era só gente de atração. Você Aham. passava na parte de cima, assim, do sobrado, o sobrado caía. Bubuf, tinha barulho, tinha bonecos junto com a gente. Não, caía mesmo? Caía assim, tipo, ela desencaixava, assim, ó. Ah, tá. Aí, tipo, a pessoa tinha a impressão que ia cair lá embaixo. Então, assim, a Me casa... guarde. a casa era viva, tinha coisas acontecendo junto com a gente, Aham. assustando, né? Então, E no assustando início- o elenco também, né? Então, e aí o meu medo era isso, porque falaram assim, e tem umas passagens secretas pra vocês passarem por dentro e chegarem antes da pessoa em outro lugar. Uhum. Aí eu falei, ferrou. Porque se eu encontrar alguém que é meu amigo, tipo No isso, caminho? encontrar a Samara no caminho, eu morro. Tipo, eu tenho um treco aqui, né? Como assim, passagem secreta? Tem que avisar. Então, vou passar, Aham. porque eu tenho medo. E às vezes era engraçado, porque o movimento da casa era, as pessoas só passam, ninguém volta, sempre só vai pra frente. Uhum. Mas tem um ou outro, né, que sempre fala assim, vou dar uma voltada. E às vezes eu assustava com as pessoas voltando. Aham. O monstro gente. levando um susto, É. velho. Mas não vale rir, tá? Tá. Não, promete. Os personagens que eu fazia da primeira vez, eu fui durante 2 anos, né? Era a Medusa, Uhum. pequena, mas Medusa. Medusinha. E a Medusinha. E o outro era o Chuck.
Tô tentando, mas... Eu era o Chuck. Lógico, gente, esse tamanho. Foi a primeira coisa que vocês falaram. Meu Eu só tô podia ser o quê? Um imaginando. boneco Eu tô imaginando. pequeno de... Eu tô imaginando. Fui o Chuck. O Chuck te assustando. Ah! Você sabe, É. tipo... Correndo com a Correndo. faquinha. Tinha uma faca, tá? Tinha. Lógico, gente. Eu era o Chuck real. Tinha, gente. Imagina a Alessandra se assustando e correndo junto com uma pessoa do pai. Eu falei, ué, o Chuck tá correndo? Era Bom isso. demais, Vai, pode gente. dar risada, pode dar risada. Temos Mas- imagens dessa... Eu Não. quero muito. Devo ter foto. Por Um favor. vídeo não, mas foto. Queria. Ai, É, certeza. A queria. gente precisa. E aí, no outro ano, eu era uma noiva, cadáver, e a Medu. Não, e o Chuck de novo. Gostaram do Chuck. Gostaram do Chuck? É ótimo. Não contrataram mais ninguém, só você. Só eu. Eu fiquei, tipo... Desde Chuck. eu não tenho oficial. mais Chuck lá, Não, tá? o Chuck acabou. Eles Eu não vão acabei, comprar. eu acabei e ele acabou junto comigo, porque... Não, e foi uma coisa... Uma super experiência, né? Uhum. Primeiro porque eu tava pela primeira vez fora do meu país, Uhum. né? Sim. Fazendo algo que eu nunca imaginei fazer, né? Vencendo um medo. Vencendo, É. além de tudo, vencendo um Isso. medo, tipo, muito... Quer dizer, Depois de um particular. tempo, você meio que se acostumou e já ficava tranquila? Sim, porque é isso, você se acostuma com tudo, né? Com os sons da casa, né? Tipo, eu sabia como que o boneco batia na grade. Uhum. Então, às vezes, quando dava um probleminha, porque é uma casa, é tudo eletrônico, Sim. Uhum. aí já ele bate sabia. um a mais, você fala, Deu algum bateu um a problema. mais. Ou às vezes travava, fazia e ficava aí, falava, tipo, aí dava um medinho, Dava. mas você começa a conhecer os sons, Aham. aqueles passos, né? São 5 meses trabalhando ali, né? Sim. Todo Começa a dia. saber onde pisar, onde que a casa não vai Tudo. cair. É, né? exatamente. Aí você Nossa, mas começa a deve ser entender. estranho. Mas eu acho que não foi uma coisa curada, assim, porque de vez em quando eu sonho, olha que coisa doida. Deus me Gente, defenderá. Eu sonho com aquele lugar, tipo, comigo, indo lá, né? Abrindo a casa, porque era a gente que abria, né? Passava no lugar. Meu Então não Deus. deve ter acabado isso pra mim, né? Não, com Caraca. certeza não. Com É. certeza não. Mas foi muito legal, gente. Uma experiência incrível. Foi muito legal. E aí, isso me permitiu passear por alguns países, né? Enquanto eu podia ali nas folgas, né? Uhum. Conheci outros lugares devido a esse trabalho, porque eu já estava fora, né? Porque Uhum. é tudo muito mais... É tudo pertinho e tudo mais Eu acessível, ia falar né? bem mais barato, né? Bem Sim, mais. Aí lugares. consegui conhecer França... louca, nada a ver, França. Doida. Londres. Não, você poderia falar França Noruega, tranquilamente, quer podia, falar que ninguém ia nem lindo. saber. Eu? Né? Ai, que lindo. Uhum. E a Torre Eiffel? Eu ia falar isso. Exatamente. Não, vários lugares, Noruega, tipo... E foi isso que permitiu, né? E olha que coisa mais maluca, né? Porque eu fui fazer um curso de musical, de teatro musical, e aí o professor falou que tinha tido essa experiência há anos atrás, e falou que tinha sido muito legal, passou. E aí eu falei, que legal, isso deve ter sido muito legal. Fui lá nas redes sociais da empresa que fazia, falei que eu estava interessada, e quando tivesse audição para avisar, e aí acho que pelas redes mesmo eu soube que abriu a audição, Uhum. fiz a audição e passei, mas foi através de um curso que eu estava fazendo, e o professor, acho que falando do currículo dele mesmo, Sim. né, acabou falando. Aquilo te chamou atenção. Pois é, isso Que é legal. muito doido, né? É. Porque é uma coisa inesperada também, que vai acontecendo enquanto você vai se colocando na vida também, né? Porque às Uhum. vezes a pessoa fica chateadona, tipo, tô meio que sem trabalho, né? E vou ficar em casa. Ainda mais no nosso mundo, né? Artístico, assim. Bota em movimento, né? Uhum. Vai fazer um curso, né? Qualquer coisa assim, porque é isso, né? É um movimento que vem de outro movimento. E aí é uma engrenagem, né? As Uhum, coisas vão total. acontecendo, né? Sim. Total. E é prova de que as oportunidades vêm de onde você menos espera, né? Exatamente. Quando que você ia Imagina. imaginar que você ia pra fora do país? Imagina. Para trabalhar com uma coisa que você tem medo. Assim, Ah. não é? É isso, Exatamente. gente. E aí, eu lembro, acho que a vaga era para 2 homens, se eu não me engano. E por acaso, E eu lembro que, acho que eles se interessaram na audição e falaram, o que você acha? Tipo, que tem que ser você. Aí eu falei, bom, Bora. porque eu sou eu, não. Ele falou assim, por que você, o que a gente faria, né, se a nossa vaga é para 2 pessoas? Eu falei, vocês são dono da empresa, vocês podem mudar a hora que vocês quiserem a vaga. Aham. Você não sabe como é que eu vou saber? Não, bota, em vez de ser uma pessoa, até porque todo mundo é ator. Eu não preciso ser
uma atriz Personagem mulher feminina, pra fazer é. uma personagem masculina, né? Uhum. Ainda mais monstro, não, minha gente? É verdade. Não é meu cabelo, não é minha cara, né? Tem toda uma É, caracterização diferente, não é? Não é, tipo, então, e aí acho que até pensando nisso agora, nesse momento, baseado nisso, também me botaram pra fazer um menino, né? Porque o Chuck é um garoto, É um né? menino. Uhum. Vocês são o dono da empresa, foi ótimo. Falei, gente, vocês O que que falar decidem. numa entrevista de emprego, gente? Anota aí. Vocês têm esse poder na mão, né? Então, Decide aí, gente. gente, moda de Chuck. É. Maravilhoso. Ale, ó, em 2022, você foi... O seu projeto, na verdade, né? O projeto Fábulas de Brincar e Outras Mildezas foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes, é isso? É, daqui do Rio. Daqui do Rio. Conta um pouquinho para quem está assistindo como é que é esse trâmite, né? Óbvio, dentro do que é possível ser divulgado, de inscrição de projetos culturais em edital e qual a relevância disso para a cultura de uma maneira geral, porque as pessoas acham que artista, abre aspas, mama na teta do governo, fecha aspas. E eles não entendem que a cultura, ela é um fator que a gente precisa ter, né? Que tá imerso na nossa vida social, né? Na nossa sociedade. Inclusive, consta na nossa Constituição Federal, tá, gente? Para vocês, é só vocês irem lá ler a letra da lei que tá lá. Muito chique. Né? E as pessoas acham que a gente é vagabundo e por aí vai, e que a gente mama na teta do governo. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né? De inscrever projetos em edital. O que você acha, né? Qual é a importância disso, não só no seu trabalho, mas no trabalho de vários artistas. E se você quiser deixar a sua opinião, um recadinho para essas pessoas ignorantes, você pode. E que cultura gera muitos empregos, né? Aham. E que faz a nossa economia girar. Isso. Né? Assim, isso. números muito, muito relevantes dentro da nossa economia, né? É. Que, inclusive, você colabora quando você vai no cinema ou qualquer coisa assim, né? Exatamente. Mas é que parece que tá muito distante, né? É o que a gente estava falando, a arte tá em tudo, tá na vida, mas é difícil as pessoas entenderem mesmo, né? E aí, em relação a esse tipo de coisa, dos projetos, né? Dos editais. Primeiro eu vou falar do Fábula de Brincar, vou por, né, em ordem. O Fábula de Brincar foi um projeto que a gente fez, Fábula de Brincar e Outras Mildezas, que a gente separou algumas fábulas, e esse projeto em específico era um projeto para o audiovisual. Né? O projeto foi, na verdade, um edital que surgiu emergencial, a primeira vez lá na pandemia, que esses editais, né, salvaram a vida de muitas pessoas, muitos artistas. Demorou muito para sair, sabemos por quê, né? Porque tínhamos um desgoverno que tentava empatar as coisas, mas assim, foi de importância muito grande para muitos artistas que ficaram realmente sem ter o que comer, às vezes, né? Como trabalhar. Então, foram editais que foram lançados rapidamente, para serem pagos rapidamente, né? E esses conteúdos artísticos irem saindo. E aí, esse foi criado na pandemia, então era um projeto de audiovisual, onde a gente, no nosso caso do Fábulas de Brincar, fizemos uma junção de 4 fábulas conhecidas, né? Do grande público, a tartaruga e a lebre, a coruja e a águia, né, a cigarra e a formiga, que já são fábulas conhecidas. E nossa ideia era a gente não botar muito a nossa cara, nosso rosto para aparecer, né? Era fazer brincando. Por isso, Fábulas de Brincar. Então, a gente meio que brincava com a história, né? Usava a história que a gente já conhece para poder brincar um pouco. Às vezes com papel, às vezes com objetos também. E aí a gente conseguiu fazer esse edital dessa forma. E aí, sobre os editais, eu acho que isso é muito importante da gente falar, porque não é uma coisa que... É uma coisa que a gente passa na faculdade, né? Falam, assim, por cima, mas a gente até sentir na pele que, pra gente ser artista, a gente precisa aprender a se produzir. Vai um tempo pra gente entender. Não ensinam isso na faculdade, né? Não, tem até uma matéria que é para projetos mesmo, para editais, mas parece que é uma coisa tão distante que eu nunca vou precisar fazer, porque vai ter um produtor que vai fazer por mim, né? Tipo, é uma coisa que a gente meio que não consegue realizar enquanto não vive mesmo. A gente precisa
saber ou ter dinheiro para pagar alguém que faça, que é isso, né? O produtor é um outro profissional, Uhum. né? Que vai fazer aquilo e não vai fazer aquilo gratuitamente para você, né? Então, ou você desembolsa, né, essa grana e tem alguém junto ali, um produtor, ou é isso. É muito chato, até porque é uma linguagem dificultosa para você começar a entender, né? Uhum. Não são só perguntas e respostas do seu projeto, né? Você precisa de certidões, né? Você precisa de documentação, Uhum. você tem um MEI, você precisa estar com isso tudo em dia, né? E aí eles vão pedindo e você vai meio que alimentando aquela plataforma de tudo que ele está pedindo. E aí, num outro edital, basicamente, se eu for escrever o mesmo projeto, o meu projeto é o mesmo, mas ele vai pedir de outra forma. Uhum. Então você tem que estar muito fazendo aquilo para você entender como é que você pode continuar fazendo aquilo. Porque se você nunca fez, você pegar o primeiro, é bicho de 7 cabeças, né? Uhum. Mas é uma forma possível de você viabilizar projetos, assim, né? Sim. E não ficar sempre botando um dinheiro no bolso. Porque às Né? vezes Porque- a gente nem tem, né? Pois é, e não dá, né? Não dá pra gente pagar pra trabalhar, né? Sim. Chega uma hora também que a gente fala assim, gente, eu vivo de arte, mas, tipo, eu não faço tudo, não dá pra fazer tudo no amor, Uhum. né? É isso, eu preciso pagar meus boletos, preciso fazer as coisas. Sim. E eu acho que esse é um dos caminhos de se autoproduzir, assim, né? É claro, você pode se produzir de outras formas, entrando em contato com as instituições, com as empresas diretamente, mas o edital público é isso, você vai entrar, você vai colocar lá, né, fazer seu cadastro, cadastrar seu projeto, pessoas que são técnicas da área vão avaliar, tem uma pontuação, né, não é um sorteio, né, tem critérios a serem seguidos que você pode ser premiado, né? E aí são diversos tipos de editais também, né? Tem esses de premiação direta, que é eu coloco meu projeto, né? Escrevo todo ele, e meu projeto custa tanto, e aí eles vão me aportar, vão me dar essa grana para eu poder fazer o projeto. E tem editais que não, que você passa e depois você tem que captar empresas que te deem esse recurso, né? Como Sim. a Lei Rouanet, por Sim. exemplo, Uhum. né? Então, são muitas vertentes também, muita Sim. coisa diferenciada, mas eu acho muito importante a gente estar inteirado disso, porque também é nosso. E a gente precisa, né, entrar nesses lugares, porque senão acaba uma coisa que meio parece que fica sempre os mesmos, né? Uhum. Porque é uma experiência. Então, assim, quanto mais experiência você pega na forma de escrever, mais fácil vai ficando de você passar em todos os outros, né? Uhum. E aí, se você não tem, você vai ficando, tipo, não levando aquilo adiante nunca, né? Sim. Mas eu acho que é uma coisa chatinha, sim, mas eu acho que é muito importante. E muito importante isso, a gente entender que se a gente se produz, a gente tem que estar em movimento também, né? Fazendo coisas, né? Uhum. E Sim. às vezes não só também num mesmo foco, né? A gente pode dar abrir um pouco mais, Sim. né? E para ficar sabendo desses editais é por onde? Internet, rede social? Normalmente quando são editais que são municipais, né, vai ter sempre no site da cultura, né, do município. Às vezes, quando é uma coisa que é estadual, vai ter da secretaria estadual. Então tá sempre, além de alguns portais, que eu não vou saber te dizer o nome aqui, mas tem portais que trabalham com editais, então que ele já faz um apanhadão, assim. Tem edital de cultura para 2023 e aí ele meio que dá tudo que tá rolando no país, assim. Então você consegue ter legal. uma noção de tudo que tá rolando, né? Sim. Legal. É bom que já tem um caminho, né? Pra quem tá assistindo a Sim, gente, sim. já sabe mais ou menos Sim, Por onde ir, né? onde pesquisar. exatamente. E, Ale, a gente já tá começando a chegar no final já, infelizmente. Foi tão gostoso. E eu queria que você falasse um pouquinho do Doutores da Alegria, né? Que você faz parte da plateia dos hospitalares. E eu queria saber como é que você chegou nesse projeto, né? Como é que é a experiência, como é que as pessoas que têm interesse fazem para participar. Tá. E aí a gente pega aí esse ganchinho, então, dos editais. Porque o Plateias Hospitalares é um projeto que acontece no Rio de Janeiro, que não tem o grupo de Doutores da Alegria Palhaços, né? Que a gente sabe que tem em São Paulo, no Recife. Então, eles têm esse projeto aqui dentro da cidade do Rio. Eles abrem um edital bienal, acho, de 2 em 2 anos, onde eles selecionam alguns espetáculos, alguns artistas daqui do Rio de Janeiro,
para poder passar pelos hospitais que já são, né, do Doutores da Alegria, que eles já trabalham. Então, tem espetáculos de música, de circo, de contação de história, de teatro, de dança, né? Eles selecionam alguns e aí conseguem fazer esse circuito dentro dos hospitais. Esse é um trabalho que pra gente foi muito, muito especial. Primeiro porque eu sou uma fã de carteirinha do trabalho dos Doutores da Alegria, sempre fui, né? Sempre acompanhei assim mais de pertinho. Tenho profundo respeito pelo trabalho deles, né? Que existe há muitos anos já. E aí a gente soube desse edital, se inscreveu com um espetáculo de contação de histórias que já existia, né? Nosso. E a gente foi selecionado para fazer esse roteiro, né? De hospitais que eles já participam. Então, a gente foi com uma contação de história nossa, né? Dentro do que a gente também já trabalha, já conhece, né? É um ambiente que é muito denso, né? É um hospital, afinal de contas. Sim. Né? Então, eu acho que há de se ter uma sensibilidade, assim, né? A gente está entrando no ambiente deles, que a ideia, naquele momento, é transformar aquela energia, aquela áurea, né? Do lugar ali, porém com muito respeito, né? Porque é isso, as pessoas estão lá todos os dias, a gente não pode simplesmente chegar lá e achar que bora aqui, vamos ver uma história, né? Tipo, de qualquer jeito, né? Então, é um Tem uma projeto sensibilidade, assim, né? total, né? De você entrar às vezes e perceber que as pessoas não querem você naquele espaço, naquele momento, né? Sim. E você saber humildemente se retirar. Né? E você olhar e perceber se você está sendo bem-vindo naquele leito. Porque às vezes. E não é por mal, não é porque não quer, né? É um lugar de muita dor. Não é um momento pra pessoa, assim. De você entrar e aí a gente ia contar história inicialmente só para chamar as pessoas para ir assistir, né? Vamos contar uma história para os pequenininhos, para os bebês. E tem um bebê que chora, não quer, e aí você fala, vamos contar a história, né? Cantar uma música. Né? Então, assim, de você entender também que esses improvisos, né, de uma forma consciente, né, também, e respeitosa, podem acontecer, assim. Eu acho que desmistifica muito do que a gente pensa, né, do artista, do ator. Esse é meu momento e eu preciso aparecer, porque eu acho que é outro lugar, assim, também, né? O que tem que brilhar é uma outra coisa, né? Se vai contar uma história, talvez seja história, né? A música, ou então só o encontro. O que eu falei aqui da contação de história, só o encontro. Só de eu estar ali naquele momento, né? Vestida de uma outra forma, né? E a pessoa me olhar e eu sorrir e ela sorrir de volta, isso já é suficiente. Já não vale, preciso, né? não preciso Imagina. fazer todo, né? O circo que eu ia fazer. Mas é um projeto que é muito importante, né? Dentro dos hospitais, assim, comprovado. Super comprovado, assim, cientificamente, da melhora também, né, desses pacientes em relação a terem esses momentos de respiro, né, de alegria, Sim. mesmo que em meio a um lugar tão pesadão, assim. Né? Sim. Mas é isso, a gente entrou nesse projeto através de um edital, né, que aí a gente soube, a gente escreveu, né. Então, eu acho que isso é muito, muito valioso, assim, a gente está ligado também nesses Aí a editais. importância dos editais, tá, pessoal? Sim. Entendam. Sim. É isso. E, Ale, queria saber de você, né, depois de tudo isso que a gente conversou, de você contar aqui a sua caminhada, a sua história, que eu acho que é uma caminhada muito linda, né, e de muito amor, Muito. de muita doação para o outro. O que é sucesso para você? Você achou que a pergunta mais difícil era quem é você? Pode ser. Não. Ai, gente, sucesso. Ai, acho que sucesso é eu poder fazer o que eu quero fazer, né? De uma forma livre, assim, feliz, né? Porque às vezes a gente quer fazer coisas que a gente vê nesse caminho que
que acabam ficando pesadas pra gente, né? E eu acho que eu não sei, esse negócio de meta, sabe? De sucesso, que parece que é uma meta que você tem que chegar lá. E aí parece que todo aquele caminho que você percorreu até chegar lá, nada descontou. Não O que vale, né? o que conta é o chegar lá, né? No sucesso. Mas e tudo isso, né? Que eu aprendi nesse caminho, né? Sim. Que eu fiz nesse caminho. Isso também não é sucesso? Não, total. Né? Tipo, esse caminho que eu percorri até chegar ali e até ser quem eu sou, né? E fazer isso com alegria, acho que isso é sucesso. Eu poder fazer o que eu quero com liberdade, com felicidade. E uma coisa que é muito importante, que é uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente e aprendido, que é celebrar as conquistas, né? São muitas coisas que a gente vai conseguindo, que a gente vai conquistando e que a gente quer, e chegou naquilo a gente quer outra coisa e a gente esquece De comemorar aquilo ali, né? de celebrar, né? Como eu quis fazer parte dos plateias hospitalares. Eu fiz, né? Eu comemorei, né? Eu celebrei isso, né? De uma forma que, poxa, eu fiz isso, né? Então, eu acho que sucesso é isso. É fazer o que você quer de uma maneira feliz, né? De uma maneira tranquila e celebrar. Eu acho que são muitos sucessos, não é o sucesso. Né? O que é sucesso? São muitos sucessos, né? Muitas conquistas que você Sim. pode celebrar depois, né? E que conselho você dá para quem tá assistindo agora? Tanto quem já é artista, quanto quem não é, mas quer começar, sempre pensou em ser, mas enfim. Que conselho que você deixa para essas pessoas? Corre. Não seja aquelas. Eu acho que é isso. Eu acho que é algo que realmente fala ao seu coração, que você realmente quer realizar, só vai. Vai, realiza, vai arrumando formas. Às vezes eu fico pensando, vai sem saber como fazer mesmo, né? Você vai Aprendendo no caminho. aprendendo. É engraçado, porque eu acho que quando eu fiz essa especialização em arte terapia, foi uma das primeiras frases que eu ouvi, que era que o caminho se faz ao caminhar. E eu falei assim, isso é um grande absurdo. Onde já se viu? Como assim? Eu quero saber, já quero estar tudo pronto. Como assim o caminho? E agora eu falo, é isso, o caminho vai se apresentando enquanto você vai caminhando. Às vezes a gente vai meio que sem saber mesmo, né? Sim. Mas faz, né? É melhor várias frases de efeito. Ó. Muito. É melhor o feito do que o perfeito, né? Porque eu sou virginiana e eu posso falar disso com muita propriedade. Sim. Às vezes a gente fica esperando o momento ideal, né? Esperando ficar tudo certo no seu lugar e a perfeição não vai chegar. Então, assim, faz, né? Caminha, que aí as coisas, o chão vai aparecendo, que as coisas vão acontecendo, né? Vão surgindo. Vão né? surgindo, né? E eu acho que isso. É para quem é artista, para quem não é, em qualquer estágio da vida. Acho que tem a ver com o que a gente chama de fé, né? Você vai, você caminha, né? O chão vai aparecer, né? Se o negócio for lá de dentro, então, do coração, não tenha dúvidas, isso vai acontecer. Então, só vai. Não importa se vai demorar, se vai ser rápido. Eu acho que isso também é uma coisa que eu tenho exercitado assim em mim, que é de tirar o prazo. A gente fica botando prazo. Sim. Até o final desse ano eu quero fazer não sei o quê. É. Né? Que prazo é esse, né? A gente nem sabe se vai conseguir, mas assim, que consiga, mas assim, sem colocar que tem que ser a semana que vem, daqui Até porque 2 se não horas. consegue, a gente se frustra, É. né? E desiste. E aí joga parece tudo que pro não- alto. E parece que não vai acontecer nunca. Né? Você Aham. botou tem que ser essa semana. E se não acontece essa semana, não vai acontecer mais? Não, né? Sim. Então, assim, sem colocar tempo pra isso, né? Você quer, vai atrás, né? Trabalha, tipo, anda. Anda que isso uma hora vai acontecer, né? Não é possível que não aconteça. Não é possível. Vai Acho ter que isso. acontecer. Tem que acontecer, gente. Sem pressão, mas tem que acontecer. Acho que é isso. Ale, queria te agradecer muito a sua participação. Amei ter você Foi muito aqui. bom. Também adorei. Ai, foi muito mara. Foi muito, muito legal conhecer um pouco mais da sua história, né? Desculpa. A gente já se conhece já tem um ano, acho que já, não é? Tem. Menina, Emily vai fazer um ano? Tem mesmo? Não é?
Caramba. A gente fez um espetáculo infantil juntas, que é a Volta do Oi. Curupira, que em breve vai Legal. voltar mesmo. Vai. E... O Curupira e o espetáculo. Isso, os dois. Aí, e assim, você é uma pessoa maravilhosa, é um presente que eu ganhei desse. Na verdade, dois, né? Porque o elenco inteiro é muito gente boa. Supimpa. Supimpa existe? Ainda se usa? Não, acho que não, né? Ah, mas vamos usar. Vamos lá, É legal. Supimpa. É. A gente traz de A volta. gente é cringe. Isso, gente. Ai, é é cringe. A gente pode. É. Que supimpa. É, muito supimpa. E eu gosto demais de você, te admiro demais. Você é uma profissional incrível, uma atriz excelente. Eu espero que todo mundo que ainda não teve a oportunidade de ver você trabalhando tenha, porque realmente vale muito a pena ver você artista, você atuando, você vivendo a sua arte e se doando para o outro. Então, muito obrigada por tudo ao longo desse 1 ano. Obrigada por você ter vindo aqui hoje, fazer parte do nosso sonho, né? E é isso, assim, tô muito feliz mesmo. Daqui a pouco eu choro, aquela. Não, foi um papo super leve e super importante. A gente, Sim. eu aprendi muita coisa, acredito que quem tá assistindo também aprendeu demais, assim. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Ah, eu Foi agradeço ótimo. muito. Foi muito gostoso, passou muito rápido. Passou muito Comecei rápido, com né? dor de barriga, agora eu tô tudo bom. Aliviou, Vamos ficar você tá mais? bem? Tô bem, tô ótima. Tem mais Aquela. 5 garrafas? Não, foi ótimo, foi muito gostoso. Eu também, você é um presente também. Sempre disse isso. E isso é muito gostoso, né? Porque é isso, a gente tá falando de arte, de encontros que a arte também vai proporcionando, né? Sim, é o caminho, né? Que você falou, É o caminho isso, que vai encontrando. E é o que importa, acho, né? Sim. É o que fica, assim, né? Totalmente. Então, eu agradeço muito vocês também Obrigada. por poder fazer parte do sonho de vocês. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer enorme, enorme, muito grande. Obrigada. Obrigada. E você que está assistindo a gente, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, segue a gente lá no Instagram, tá? Segue a Alessandra também, se vocês quiserem Isso, fazer aula por com favor. ela, É. né? Se você quiser conhecer o TEAR, né? Vai lá, dá um beijo na Alessandra, tomar um café, que a Alessandra também toma café como eu. E é isso, né? E acompanha a gente aqui, bota nos comentários o que vocês acharam do episódio. E deixa dica, sugestão, enfim, bota dúvida, que a gente vai lendo, a gente faz o programa pra vocês, né? Então, Exatamente. é isso. Fala aqui pra gente que a gente vai fazendo. E até o próximo episódio. Um beijo.